Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 4, versos 28 a 30, que dizem: Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Bom, queridos, lembrando que a mulher samaritana com quem Jesus conversava, ela foi até aquele local, que era fora da cidade, a um poço, pegar água para si. E veja, o impacto de Jesus, das palavras de Jesus, foi tal nessa mulher, no coração dela, que ela deixa para trás justamente o motivo dela ter ido até lá, né? Que é o cântaro onde ela pegou a água. Então, que coisa linda, né, queridos? Quando Deus entra na nossa vida e a gente muda o nosso foco. Aquelas coisas que eram as nossas prioridades, as coisas materiais, né, de pegar a água, do trabalho, etc., a gente muda. Agora, a coisa mais linda na nossa vida é andar com Deus. A coisa principal da vida é conhecer Jesus. E a água, o trabalho, todas as outras coisas que são importantes e belas e importantes para a nossa vida, agora tem uma outra visão. Porque Deus ganhou a prioridade. Porque as palavras dele, essas sim, dão significado à vida do ser humano, né? A mulher entendeu que o ser humano não vive só de pão ou só de água, mas da palavra de Deus, né? Que produz uma vida diferente, produz uma alegria diferente, né? Faz com que a pessoa se sinta querida por Deus. E diante de tudo aquilo que ela conversou com Jesus, que nós vimos nas lições anteriores, ela vai até a cidade, ela quer contar a novidade para todos. E ela diz: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. E esse é o convite simples, queridos, que nós precisamos fazer. Simplesmente chame as pessoas e diga: venham ver. Vejam, né? Vejam, experimente, testem, vejam se vocês chegam à mesma conclusão que eu. Então, falar de Jesus para uma pessoa é só convidar ela. É só contar para as pessoas o que ele fez na sua vida, o que aquilo tocou no seu coração e convide para vir. Mesmo se você não tem o que, não saiba, ou não tenha coragem, ou seja tímido, para falar o que ele fez na sua vida, apenas convide, venha ver. Olha, nessa igreja a palavra tem me feito muito bem, venha ver. Venha ver, se você gostar, gostou, se não gostar, tudo bem, pelo menos você foi ver, venha ver. Simples assim, só convide as pessoas, queridos, dê oportunidade, tanto para ir à sua igreja, a igreja que você frequenta, seja para fazer parte do grupo do WhatsApp, convide pessoas, né? Você vai estar pelo menos dando a oportunidade para a pessoa receber um pouquinho de Deus, ouvir falar um pouquinho de Deus. E ela diz: venham ver esse homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Né? Jesus, ele descortinou, revelou todo o coração daquela mulher samaritana, né? A vida dela toda, ele contou. E essa era os judeus criam que essa seria uma das características essenciais do Messias, né? Do Salvador que viria. Ou seja, que ele seria capaz de revelar todos os segredos do coração de uma pessoa. Eles se baseavam em Isaías capítulo 11, versos 2 e 3, que diz: sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito do temor do Senhor. E ele não julgará segundo a vista dos olhos, ou seja, segundo a aparência, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então, o Messias, ele não avaliaria uma pessoa por sua aparência, ou por ouvir dizer, ele conheceria a pessoa no profundo. E Jesus, ele cumpriu exatamente isso, né? Revelando o coração da mulher samaritana. E ela pergunta: será que ele não é o Cristo? Né? E ela tinha as conclusões dela, e ela fez essa pergunta justamente para instigar as pessoas a descobrir por si próprios.
E o interessante é que é esse convite tão simples, queridos, tão singelo, tão sem nada espetacular, nem nada incrível. É um convite simples. Eles saíram da cidade e foram para onde ele estava. Muitas vezes, daqueles, a gente pode convidar as pessoas, às vezes elas não vão e outras vezes elas vão. E que a gente dê essa oportunidade. Eles saíram da cidade e foram ter com Jesus. É o que Jesus diz em Mateus 8. Eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentar-se-ão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então tá aí, samaritanos, estrangeiros, pessoas que não tinham muito conhecimento de Deus, pessoas simples, mas que diante de um convite e diante de alguém dizendo, olha, esse talvez seja o Salvador do mundo. E eles foram. E vamos ver o encontro dessas pessoas com Jesus. A mensagem de hoje simples, querido, mas com uma importância vital, que você possa convidar as pessoas, porque se você está nos caminhos do Senhor, se você está numa igreja, se você está nesse grupo do WhatsApp, é porque alguém te convidou. Claro, algumas pessoas vão por conta própria na igreja, isso é lindo quando acontece. Mas muitas vezes é porque alguém te convidou. Então nunca deixe, queridos, de convidar alguma pessoa. Quando você tem uma oportunidade, uma pessoa está se sentindo só, está se sentindo vazia, está triste, ou tem alguma carência, algum problema familiar, algum problema de qualquer tipo, fale de Jesus para ela, convide a pessoa a ir à igreja, convide a pessoa a ouvir de Jesus, porque essa pessoa pode ter a vida totalmente transformada por um simples convite, por um simples venha ver. Então, não perca as oportunidades. Quando tiver, queridos, convide, porque é uma vida preciosa para Deus. E você está ali e pode ser um instrumento de Deus para ajudar aquela vida a encontrar uma vida que ela tanto precisa. Então, ajude as pessoas, convide. Divulgue as mensagens do Evangelho, pegue esses áudios, aquele que você gostou, às vezes você não quer, a pessoa não quis entrar num grupo, mas divulgue algum áudio que você gostou mais e que muitas vidas possam ser transformadas pelo Evangelho. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.